Olá, está começando o Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. E o Analisa sempre convida membros da comunidade acadêmica da Unicamp para o debate de assuntos relevantes, polêmicos. O assunto de hoje é Eletrobras. Os convidados são o professor do Instituto de Economia, Marco Antônio Rocha, e o professor da Faculdade de Engenharia Mecânica e pesquisador do NIP, Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético, Sérgio Bajai. O Analisa tem trabalhos técnicos de Marcos Botelho Júnior, João Ricardo Boi, eu sou Hebe Rios, e a edição é de Kleber Casablanca e produção e coordenação de Patrícia Lauretti. Sejam bem-vindos ao Analisa. E é importante a gente colocar para as pessoas que a Advocacia Geral da União ajuizou no dia 5 de maio uma ação com pedido de liminar requerendo ao Supremo Tribunal Federal a declaração parcial de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei de Desestatização da Eletrobras. Existem inconstitucionalidades no processo de desestatização da Eletrobras? Então, vou começar com o professor Sérgio para saber, a sua opinião. Eu acho que é interessante, para os espectadores, ter um pano de fundo aí, do processo de privatização e também desverticalização, que depois eu vou traduzir aí para todo mundo aí, antes de realmente discutir esses aspectos, que estão sendo contestados aí nessa ação de inconstitucionalidade. Até meados da década de 80, o setor elétrico no mundo inteiro praticamente era visto como um monopólio natural envolvendo as 4 etapas, de geração, transmissão, distribuição e comercialização. Aí, na década de 80, principalmente na década de 90, se chegou à conclusão que as etapas de geração e comercialização realmente são passíveis de ter competição, então não entrariam naquela classificação de monopólio natural, quando uma única empresa é mais econômico tê-la operando mais do que uma empresa, Mas as atividades de transmissão e distribuição, que são estruturas de rede, elas continuam sendo vistas como monopólios naturais. Isso, então, tem a ver com a desverticalização. Então, hoje nós temos, em muitos países, inclusive no Brasil, competição na geração e também competição na comercialização. No Brasil, a única restrição é que os pequenos ainda não têm acesso a escolher o seu fornecedor, mas os médios e grandes já têm isso aí. Bom, privatização. Na realidade, as primeiras privatizações no mundo ocorreram por razões essencialmente ideológicas. O que eu quero dizer com isso? Que parte-se do princípio de que uma empresa estatal tende a ser ineficiente sempre, e uma empresa privada vai ser sempre eficiente. Então, o Chile, na época do regime do Pinochet, foi talvez o primeiro país que realizou realmente privatizações em massa. Pouco depois veio a Margaret Thatcher, no Reino Unido, ela que teve até um impacto maior em termos mundiais. E essas empresas, tanto chilenas como principalmente as do Reino Unido, eram empresas estatais razoavelmente eficientes. Então, a privatização foi simplesmente em bases ideológicas. Na esteira, principalmente das privatizações do Reino Unido, alguns países realmente privatizaram algumas empresas aí do setor, mas a maior parte dos países da Europa, mesmo Estados Unidos, o Canadá, partiram para uma abordagem bem pragmática. Se a empresa está funcionando bem, e inclusive está trazendo lucros significativos para os próprios cofres dos governos, eles não privatizaram. Então, por exemplo, foi o que aconteceu nos Estados Unidos, onde você tem uma maioria de empresas privadas, mas você tem algumas empresas estatais consideradas estratégicas, que nenhum governante se propõe a privatizar. É o caso da Tennessee Valley Authority, que é uma empresa que foi criada na década de 30, para ajudar o desenvolvimento regional lá
do Vale do Rio Tennessee, né? Ela é estatal, do governo federal, continua. Bonneville Power, né, que atua naquela região noroeste, né, dos Estados Unidos, né? A segunda maior cidade americana, Los Angeles, ela é atendida por uma empresa municipal, né, do governo municipal, né? Sacramento, a capital da Califórnia, também é atendida por uma empresa municipal. A própria questão da desverticalização, alguns estados americanos adotaram a desverticalização, como Texas, né? Mas outros não. Então, a Califórnia, que é o estado mais rico aí, né, dos Estados Unidos, continua com várias empresas verticalmente integradas. Ou seja, é um exemplo de pragmatismo, né? No Canadá, existem 2 empresas com predominância de geração hidrelétrica, a Hydro-Quebec e a British Columbia Hydro, né? Que, pouco depois das privatizações do Reino Unido, se pensou em privatizar essas empresas também, né? Só que analisando aí profundamente, né, as vantagens e desvantagens, né, o que não aconteceu aí, né, no caso brasileiro, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O governo canadense, o das províncias, inclusive, que essas empresas pertencem aos governos da província de Quebec e British Columbia, né, viram lá que era muito mais vantajoso para eles continuar com essas empresas estatais, né, vendendo energia a preços muito atraentes nos Estados Unidos, que são empresas que atuam bem na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, e estão lá hoje como empresas estatais extremamente rentáveis e consideradas muito eficientes também, né? Na Europa, né, alguns países realmente fizeram privatizações, que foi o caso de Portugal, por exemplo, com a EDP, né? Mas boa parte dos países está mantendo, né, algumas empresas estatais estratégicas, né? Então, um bom exemplo disso é a Enel, a empresa estatal italiana, né, que, inclusive, atua no Brasil. Ela hoje é responsável pela área, né, da antiga Eletropaulo, que atende a região metropolitana de São Paulo. Outra estatal importante é a EDF, Electricité de France, né, que chegou a ter o controle acionário da Light alguns anos atrás, aí saiu da Light, mas hoje continua investindo em geração, né? E ainda dando exemplo no Brasil, a State Grid, que é uma estatal chinesa, né, comprou a CPFL, o grupo CPFL, não faz muitos anos atrás, e é uma empresa estatal chinesa, uma das maiores do mundo, né, que é considerada eficiente, né? Enfim, isso é um pequeno apanhado que eu quis fazer assim, de experiências em outros países, né? Mas o que se constata ao analisar essa questão de privatizações do setor elétrico, que, de fato, naquelas décadas de 80 e 90, houve muito esse debate ideológico aí, né? Mas que hoje praticamente não existe mais, né? Então, por exemplo, hoje na Itália nós temos um governo claramente conservador, né? Mas que está feliz da vida com a Enel aí, com uma super empresa atuando em vários países, inclusive no Brasil, né? E, de fato, essa proposta de privatização da Eletrobras, né, não tem nada a ver com o desempenho ruim, né, da empresa, né? A empresa, segundo qualquer análise, né, econômica, mesmo social, enfim, mostra um desempenho bastante razoável, né? E foi simplesmente motivação ideológica, né, que está atrás disso. Então, eu vou interromper o senhor Claro. pouquinho para saber a opinião do professor Marco Antônio, justamente a partir dessa colocação, né, do professor Sérgio, né, o que está na base desse processo. Eu vou pegar justamente o ponto aí que o Sérgio levantou. Quer dizer, é um processo que ele já, vamos dizer assim, carrega problemas de origem, né? Primeiro, esse cunho completamente ideológico e um tanto anacrônico da forma como foi feito e o pouco que foi discutido e o pouco que foi, vamos dizer assim, debatido junto com a sociedade, a razão, nesse momento,
está privatizando uma empresa que tinha bons indicadores econômicos, tinha um baixo indicador de endividamento, já tinha feito uma certa enxugamento, né, dos seus quadros, de aumentado a eficiência produtiva, vinha apresentando, né, pelo menos os lucros ajustados, um certo crescimento, e no momento em que boa parte dessas empresas comentadas pelo Sérgio estão se preparando, inclusive, para fazer investimentos em novas áreas de energia e transição energética, ou seja, desempenhando um papel que vai para além de uma empresa privada, né? Quer dizer, desempenhando um papel que está aí como, historicamente, essas empresas públicas sempre desempenharam, que é um papel estratégico do ponto de vista da coordenação de um sistema industrial como um todo, dado que a energia é um insumo básico da produção manufatureira, da produção geral, mas da produção manufatureira de modo geral. Então, o primeiro problema de origem, vamos dizer assim, é a forma como foi feito, como o pouco que foi debatido e a forma ideológica como foi apresentado o problema. Por que isso acarreta um primeiro problema? Bem, porque isso pode resultar em danos para o sistema econômico brasileiro como um todo, né? Um baixo investimento, né? Um conjunto de empresas fragmentadas com baixa escala operacional, que podem trazer problemas, como, por exemplo, a gente viu lá no Amapá, no episódio, né? O que é uma empresa com baixa escala operacional pode causar num setor que é um setor complexo, geralmente movido por empresas de grande escala. Existe um outro problema muito grave, que é, vamos dizer assim, os reservatórios. Boa parte do sistema Eletrobras é um sistema de hidroeletricidade, e geralmente a hidroeletricidade ela não é privatizada, nem nos Estados Unidos a hidroeletricidade ela é privatizada por conta principalmente dos reservatórios. Quer dizer, a água é um ativo, vamos dizer assim, um bem que vai muito além da geração energética. Você tem uso comum, né? Você tem uma série de questões relativas à preservação ambiental que entram também nisso. Então, você tem uma série de questões que foram colocadas, não foram debatidas e que são contraditórias, inclusive a questão da empresa mista, né, que é o status da Eletrobras. Quer dizer, a empresa mista é uma empresa que, por definição estatutária, ela tem que desempenhar papéis também de empresa pública. E, como papéis de empresa pública, ela tem que zelar pelo custo tarifário, ela tem que realizar investimentos que não criem gargalos para a expansão da atividade econômica, e isso, de certa forma, às vezes é contraditório com o interesse dos pequenos acionistas. Então, você tem um problema que é o status da empresa mista, que já cria uma certa contradição, né, com os pequenos acionistas. Você tem uma série de ativos da Eletrobras, que são ativos muito, não seriam nem sequer estratégicos, mas muito específicos, como, por exemplo, a questão dos reservatórios. E, para além disso, você teve todo um não debate antes da privatização que não colocou essas questões. Então, você cria um risco jurídico imenso no processo de privatização. Como é que você reduz esse risco jurídico? Impondo essas cláusulas de acordo acionário que foram feitas durante o processo de privatização, porque aí você blinda o pequeno acionista desse risco. Só que o problema é que você está, de certa forma, blindando o pequeno acionista, né, num processo que pode ocorrer de reversão do processo de privatização, já que ele não foi debatido em todas as suas complexidades e contradições, e onerando, por conta disso, todo o sistema econômico brasileiro, que é quem passa a pagar em relação a danos que a privatização da Eletrobras pode eventualmente criar para o sistema econômico brasileiro. Então, vamos dizer assim, a ação da AGU está muito relacionada, né, a um processo de privatização muito mal feito, muito pouco debatido, que, por conta disso, tem implícito um risco jurídico muito alto, e por conta desse risco jurídico muito alto é criado um dispositivo completamente draconiano para o acionista majoritário, que é a União, e por conta disso todo o sistema econômico brasileiro, justamente por um problema de origem, que é o não debate e um processo de privatização feito de forma completamente ideológica. Agora, essa ação da AGU, ela pode rever não só esse ponto da questão acionária, mas outros pontos como esses, né, que o senhor está colocando, e também a questão dos jabutis, né, professor, que antes de começar a entrevista o professor estava me contando dos jabutis, eu queria que o senhor explicasse aí o que eles representam, né, o que são esses jabutis, mas ela poderia rever não só esse ponto como outros?
Sim, tanto a cláusula de recompra de ações pelo principal acionista, pelo acionista majoritário também, que ele tem que, né, replicar a oferta para todos os acionistas, o que torna uma recompra dessa margem que garante o controle total da empresa, torna isso muito caro para a União, se ela resolver fazer isso, quanto a questão da limitação dos direitos ao voto. Tudo isso, de certa forma, inviabiliza um processo de reestatização e que pode ser questionado por outros motivos que vão para além disso, como, por exemplo, a questão do uso comum dos reservatórios, a questão do uso da água e a questão do impacto que os processos de descotização das usinas podem ter em relação ao custo tarifário para a população brasileira como um todo. Então, tem uma série de questionamentos que podem vir à tona durante esse processo que vão para além do acordo dos acionistas. A questão central dos acordos de acionistas é que, por conta da posição, né, acionária da União dentro da Eletrobras, algo em torno de 42%, 43%, quase 43%. Garantiria o controle estatal, ainda que não tivesse mais do que 50% das ações, porque seria o acionista majoritário. E da forma como está, ela fica com controle, aliás, com poder de voto, como se ela tivesse apenas 10%. Exatamente. E acionistas que têm 10% se igualam em termos de poder de voto à União. Professor Sérgio, então explica para a gente a questão dos jabutis, né, que é o argumento, inclusive, né, um dos argumentos para a inconstitucionalidade, né, da lei da privatização da Eletrobras. Primeiro é importante explicar, né, para os espectadores esse termo jabuti, que talvez não todos conheçam. Né? Infelizmente, né, nos últimos anos aí, tem sido comum deputados ou senadores aproveitarem tramitação de certas leis para inserir, né, assuntos que não têm absolutamente nada a ver com o aspecto principal daquela lei. É isso aí que se chama de jabutis. Claro que isso acontece por pressão de lobbies, né, que conseguem cooptar, né, certos deputados, senadores, e esse jabutis acontece. Então, no caso dessa lei de privatização da Eletrobras, foram inseridos, né, 3 jabutis aí que tendem, né, todos a onerar bastante, né, a tarifa, que são um ponto lá que foi muito bem levantado aí, né? O primeiro desses jabutis tem a ver com a obrigatoriedade de se comprar, né, energia gerada por termoelétricas a gás que ainda não existem, né, e inclusive em locais que não tem nem gasoduto. Na prática, isso significaria o setor elétrico, de alguma maneira, que não está claro, teria que investir em gasodutos, uma coisa que normalmente não é uma responsabilidade do setor elétrico. É claro que isso vai elevar a tarifa. Né? Esse é um dos jabutis. O segundo jabuti diz respeito a pequenas centrais hidrelétricas. Apesar de ser uma fonte limpa de energia, né, esse jabuti fez uma reserva de mercado, né, para esse tipo de fonte, né, o que não faz o mínimo sentido. Nós temos hoje, inclusive, fontes mais baratas, aí, renováveis, limpas, como a solar e a eólica. Né, então, ter uma reserva de mercado para um certo tipo de fonte não faz o mínimo sentido. E, novamente, isso tem impacto tarifário, né, porque vamos ter que pagar mais caro do que poderíamos pagar com um esquema competitivo. Né? E finalmente, o terceiro jabuti tem a ver com o primeiro programa, né, de apoio a fontes renováveis como solar, eólica e as próprias PCHs, foi o Proinfa. Né? É um sistema assim, que funcionou razoavelmente bem no sentido de ter alavancado, né, a penetração, né, dessas fontes, aí, principalmente solar e eólica. Né? Só que os preços pagos, né, pela geração dessas usinas estavam muito acima do que se paga hoje lá, porque houve uma redução de custos bastante grande da geração solar e eólica. Né? E esse terceiro jabuti prevê renovar contratos aí dessas empresas que participaram do Proinfa por mais 20 anos, se não me falha a memória. Né? E nós temos hoje um sistema de competição na geração que tem funcionado razoavelmente bem, então não faz
sentido nenhum, né, esse tipo de manobra, né, para privilegiar, né, algumas empresas que tiveram contratos naquela época. Ou seja, resumindo, né, os três jabutis têm grande chance de criar aumentos tarifários absolutamente desnecessários. Esse é um aspecto de inconstitucionalidade. Revisando pelo menos o acordo dos acionistas e a remuneração em termos de recompra, já torna o processo de reestatização muito mais simples. A gente estaria falando em comprar aí em torno de 7%, 8% do capital da empresa. Né? O mercado provavelmente já precificaria isso, jogando as ações para baixo, o que tornaria a possibilidade de recompra da Eletrobras bem factível. O que é interessante a gente pensar é o seguinte: o que a literatura internacional diz para a gente sobre privatizações e reestatizações? Que hoje em dia o que se discute, quer dizer, tentando fugir desse viés ideológico, é que existem casos e casos. Existem casos em que, teoricamente, a privatização funcionaria bem e ela funciona muito mal. E existem casos em que você tem um serviço ok, servido por uma empresa privada. Mas a literatura ensina para a gente que as privatizações mal feitas ou mal discutidas, elas geram processos de reestatização tanto traumáticos. Porque, primeiro, você cria um risco jurídico e aquilo fica como um peso para eventos futuros. Dois, porque há uma certa fadiga do governo durante esse processo. Não é à toa que a gente está discutindo isso aqui, exatamente, porque o assunto vem à tona e geralmente é conduzido no debate público resgatando pontos, de certa forma, ideológicos, não como a gente está tentando tratar aqui. Quer dizer, hoje em dia você tem, né, pontos e trajetórias muito estratégicas para as empresas grandes, integradas e estatais energéticas, né, nesse momento de transição energética. A Eletrobras ela tinha um peso muito significativo nos investimentos do setor, e há estudos que ela, inclusive, o investimento da Eletrobras atuava como um indutor dos investimentos do setor privado também no setor energético, quer dizer, de certa forma, eles seguiam a Eletrobras com seu cronograma de investimentos ou com seu ciclo de investimento. Então, tudo isso pode entrar na discussão de que, no final das contas, provavelmente essa discussão da AGU, né, dentro do STF, vai se encaminhar justamente para a questão proteção dos pequenos acionistas, em detrimento do ônus que o sistema econômico brasileiro vai pagar como um todo, que vai vir de formas diferentes, como, por exemplo, com oneração de tarifas, com problemas relativos, por exemplo, a recursos naturais, a utilização desses recursos naturais, quer dizer, a utilização de reservatórios no sistema muito menos centralizado, muito mais fragmentado, né? A questão relativa ao investimento e à expansão de oferta energética num sistema como esse. Então, por mais que se critique, né, o peso e o risco jurídico que isso cria, talvez tenha um aspecto muito positivo, que é colocar a discussão que não foi feita no momento da privatização e que talvez culmine numa discussão sobre o papel que a Eletrobras pode ter e que deve ter no sistema energético brasileiro, que inicialmente é pensado como um sistema, de certa forma, centralizado, né, com a Eletrobras como, vamos dizer assim, um instrumento de governança importante dentro do setor e que pode ter um papel muito significativo no momento em que o Brasil precisa se colocar e pensar numa estratégia para a transição energética. E até as próximas privatizações, né? Uma série de empresas aí. Exatamente. Que, né, e tem uma outra questão importante que não foi feita também, que é a discussão sobre o CEPEL, que é um dos maiores centros de pesquisa em eletricidade que a gente tem, que foi praticamente rifado durante o processo de privatização e que é um centro fundamental para a gente pensar a nossa capacidade de gerar tecnologia para essa transição energética. Então, é muito difícil que haja essa reestatização, né? Até por essas questões todas, mas até pela questão do valor, né, que isso implicaria. Eu acho que pela primeira vez, a gente tem uma possibilidade de realmente ela acontecer. Né? Primeiro porque há uma mudança na AGU. Né? Com a mudança de governo, a AGU era contra a ação e passou a ser favorável. Dois, porque há um empenho do governo, e uma vez esse imbróglio ser resolvido, tentar realmente adquirir a posse
né, fazer o processo, adquirir as ações necessárias a obter novamente a porção majoritária, mas caindo o acordo já possibilita que o governo tenha controle, de fato, sobre a empresa. Então, todas essas questões entrariam. Por isso que eu acho que existe uma certa... apesar de toda a exposição na mídia estar sendo, de certa forma, muito crítica a isso, a discussão pode gerar uma certa sensibilização e levando em consideração que o governo, nesse momento, é favorável a esse processo de readquirir o controle sobre a empresa. É porque está assim, uma pressão muito grande, dizendo que as ações da empresa, né, estão caindo, vão cair ainda mais, e as outras empresas também, que estão na mira da privatização também, né, e uma pressão no sentido contrário. Né, e, de certa forma, pelo que o senhor está colocando, é até bom que haja esse debate, toda essa discussão e até essa pressão sobre as ações para que as privatizações sejam feitas de uma forma adequada, não de uma forma ideológica. Exatamente. É um pouco démodé essa discussão mais de Estado, menos de Estado hoje em dia. Sabe? A discussão que é feita de forma séria é uma discussão muito mais de como o Estado pode ser um agente estratégico na produção de tecnologia, no fortalecimento dos sistemas manufatureiros, na geração de competitividade para os sistemas econômicos. É tudo isso que está sendo discutido hoje em dia enquanto papel do Estado. Sim. Não uma discussão dicotômica de mais de Estado, menos de Estado, privado é sempre melhor do que o público. É isso que o Brasil está um pouco... E a lei de privatização ela tem esse espírito, essa questão de uma discussão anacrônica, de uma discussão que não é feita mais hoje em dia, pelo menos no mundo civilizado. Não é feito dessa forma. Esse é um ponto que acho que é importante até retornar, que essa discussão mais ideológica, que foi muito forte nos anos 80, 90, né, hoje se esvaziou em boa parte, né, dos países, né, e infelizmente aí nós tivemos esse exemplo de privatização baseado naqueles velhos argumentos dos anos 80, 90, que, como o Marco mencionou, aí, hoje não tem espaço, ou seja, nós estamos atrasados até nesse processo. E com base nisso, né, toda essa revisão, toda essa discussão tem um mérito muito grande, né, independentemente do resultado. Sim, tem. Eu acho que é fundamental isso, né, colocar a discussão, colocar em discussão qual é o papel moderno das empresas estatais, que eu acho que é essa questão. Exatamente. Né? Não é uma questão relacionada aos anos 90, a gente precisa produzir aço. Não, a gente não precisa mais produzir aço de forma estatal, não é essa questão. Né? Os setores que eram estratégicos de presença estatais, que foram criados lá na década de 70, não são o mesmo. Mas já há setores estratégicos e há setores em que a presença pública é fundamental como um mecanismo, vamos dizer assim, de fomento à atividade econômica, ao sistema econômico como um todo. Isso não quer dizer que a empresa não tenha que ser moderna, não tenha que estar saneada. E a Eletrobras não tinha esses problemas, que essa é uma questão fundamental. Né? E quando a discussão é feita de forma ideológica, todo esse peso é colocado nas empresas públicas, o que também é anacrônico em relação a boa parte do conjunto de empresas públicas. E se a gente olha a discussão agora, por exemplo, no novo arcabouço fiscal, provavelmente o que o relator vai encaminhar é uma medida que também impede o governo de capitalizar as suas próprias empresas públicas. No texto original já impediu os bancos públicos, como o BNDES, e o texto que deve sair do relator também provavelmente também vai impedir a capitalização de empresas públicas de modo geral. O que também, de certa forma, é anacrônico, porque, novamente, a gente está se movendo dentro de uma mudança de paradigma tecnológico, que implica também uma mudança de um paradigma energético, um paradigma de baixa carbono, se dirigindo para um paradigma de descarbonização da economia, e tudo isso vai requisitar muito investimento em pesquisa, em desenvolvimento, em inovação, em fortalecimento do sistema de inovação do Brasil, e que é muito apoiado, né, pelo que sobrou das instituições públicas. Já foi muito maior na época que a gente tinha nosso sistema BRAS, né, com todos os problemas, mas o que a gente tem hoje, em boa parte, para além das universidades, também está dentro dos centros de pesquisa e com certo suporte desse conjunto de estatais que sobraram.
Então, a gente tem que pensar justamente o que a gente tem, o que é o sistema industrial brasileiro, o que é o sistema público de fomento, o que é o sistema nacional de fomento à manufatura, o papel que as estatais podem ter nele, e a partir daí a gente fazer toda a discussão relativa a esse conjunto. E não a forma que está sendo feita, que foi feita no caso da privatização da Eletrobras, na forma como novamente está surgindo, vetando qualquer possibilidade de capitalização futura nas empresas estatais. E sair daquela relação, vamos dizer, de um capitalismo selvagem, né, em que a coisa pública seja usada como mercadoria. Exato. Né? E vamos dizer, esse provimento de fomento, de cooperação estratégica, de articulação dentro do sistema privado que a empresa pública faz, é feito no mundo inteiro. Não é uma jabuticaba isso. Né? E aí entram também as empresas elétricas como também parte disso. Aproveitando, chutando essa bola aí que o Marco levantou aí, Claro. Nós temos, desde, digamos, a reestruturação do nosso setor elétrico na segunda metade da década de 90, né, a figura do produtor independente, né, de energia, porque antes você tinha que ser uma concessionária de geração, né, mas aí no mundo inteiro se criou essa figura de produtor independente, que em geral é um consórcio, né, de empresas, né, que se junta para construir uma determinada usina. Isso é feito principalmente no caso de usinas, né? E a Eletrobras teve um papel, ela ou as suas subsidiárias, né, teve um papel muito importante nos últimos 20 anos, pode-se dizer, né, de participar, né, desses consórcios para construir novas usinas, né? E a participação dela, né, diminuía os riscos, né, do empreendimento ter algum problema ambiental, por exemplo, aí, né? O governo na época já exigia, né, que a participação da Eletrobras ou das suas subsidiárias fosse minoritária, né? Ou seja, o controle, né, seria privado, né? Mas é um bom exemplo de parceria, né, público-privada, né, que funcionou muito bem aí, né, nesses últimos 20 anos. Né? Então, voltando ao ponto, né, os dois principais aspectos nesse debate ideológico aí, né, primeiro, que a empresa estatal não é eficiente, aí, né, o que, pelo menos o caso de empresas estratégicas e pelo mundo afora mostra que não é verdade, né? E a outra coisa é a atração de capital privado, que também não tem sido um problema aqui na realidade brasileira, porque as nossas atuais regras do jogo, né, com os dois mercados atacadistas, o regulado e o livre, né, têm conseguido atrair, né, capital privado, né, sem problema nenhum. Então, realmente é difícil, né, você justificar essa privatização nos moldes como ela foi proposta, né, frente a essa realidade. O problema todo é que não houve realmente uma discussão para que essas coisas todas pudessem ser colocadas em cima da mesa. Os defensores dizem que houve. Os defensores dizem que houve. Bom, enfim, é um assunto, né, complexo. O senhor queria complementar? Não. Eu, então, agradeço muito a participação dos dois professores aqui hoje no Analisa, o professor do Instituto de Economia, Marco Antônio Rocha, e o professor da Faculdade de Engenharia Mecânica e pesquisador do NIP, Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético, Sérgio Bajai. Nós falamos hoje sobre a privatização da Eletrobras e essa ação da Advocacia Geral da União, ação direta de inconstitucionalidade dessa lei de privatização da Eletrobras. Vamos ver, né, o desdobramento desse caso, né, pelos próximos dias. Eu agradeço você que nos acompanhou, sou a Hebe Rios. O Analisa é um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, com trabalhos técnicos de Marcos Botelho Júnior, João Ricardo Boi, edição de Kleber Casablanca, produção e coordenação de Patrícia Lauretti. Até o próximo Analisa. Tchau, tchau.